Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Salve, salve, galera do Mundo Zoom. Privilégio estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Gui Calil, artista plástico e apaixonado por essa prosa aqui. Então sejam bem-vindos ao Mundo Zoom, ao Zoomcast. Aqui uma figuraça que quem também não conhece está perdendo muita coisa, porque é uma conversa para... Nós vamos fazer meia hora aqui, vou ter versão 1, 2, 3, porque tem muita história para contar. Luiz Rufino, cientista político e uma das cabeças pensantes aí da nossa cidade. É um privilégio tê-lo aqui, meu amigo. Generosidade sua, Gui. Um prazer transferir, na verdade, para o registro aquilo que a gente já faz no dia a dia, né? É verdade. Para quem não sabe, a gente tem essa prosa aqui já pelo menos uns 20 anos, né? Então... Tá indo para 21, né? E aí, o pessoal deve estar se perguntando o que esses dois caras estão falando aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre arte, né? E na verdade, que é uma discussão nossa, filosófica aí, como que a beleza afeta os nossos dias, né? Uma coisa que tem ficado tão de lado pela sociedade, e eu sempre cheguei à arte como um valor, né? Assim como para mim o amor, eu falo muito sobre amor, e a arte para mim é uma manifestação, eu falo muito sobre essa parte espiritual da arte, sobre como ela me influencia a me conectar com o divino, né? Eu acredito muito na arte como uma manifestação no mundo físico de toda essa nossa busca, na verdade, né? Então, e eu escutei uma coisa super interessante que eu já queria começar compartilhando, né? E se não me falha a memória, do Khalil Gibran, que ele fala que quando você vê algo belo, você não quer esse algo belo para você. Você não tem um sentimento de posse da beleza, você tem um sentimento de gratidão e de saudade, né? Essa nostalgia de você já ter vivido algo parecido com isso. Independente de ser uma arte estética, que é o meu caso, que eu faço, eu falo muito sobre a música, que para mim é uma das maiores manifestações artísticas aí da humanidade. Então essa sensação que a arte, em qualquer um dos seus níveis, proporciona de saudade de algum lugar que você já esteve, né? Então eu tenho muito essa relação. E a filosofia é uma das coisas que mais nos seca, né? Nesse arcabouço histórico. Que tenta explicar isso, né, Gui? Bom, primeiro explicando o que um cientista político estava fazendo num podcast sobre arte, né? Na verdade, uma das minhas especialidades é a filosofia e a filosofia estética, que eu sou apaixonado, é por paixão mesmo. E eu acho que você foi no nevrálgico, Gui. Quando a gente lê Platão, você pega Platão tanto no Banquete quanto na República, ele fala exatamente que a beleza consegue tirar o véu daquilo que está velado aos nossos olhos, né? E que é essa nostalgia que a gente sente de algo tão belo, tão bom, tão perfeito, que tira a gente daquele cotidiano, do lamaçal que a gente está mergulhado no cotidiano, da feiura cotidiana. E ela dá a sensação de que você deve continuar vivendo por conta desses momentos que eu acho que a arte propicia. Fantástico. Mas tem um momento que eu acho que na arte, que eu acho que vale a pena a gente abordar, que é depois do século XVIII, quando entra a noção de gosto na arte. Até então não existia a noção de gosto. Né? Que é uma coisa, assim, a gente até brincou sobre isso já uma vez, que, cara, até onde que a beleza ou a arte deve ser uma coisa de gosto pessoal. E tem a história do Scruton lá, que fala sobre... Por que a beleza importa. Por que a beleza importa. E ele fala como um cara muito mais ácido, né? E que é necessário também muitas vezes para chamar a atenção. Ele fala sobre essa... Não é bem assim que o gosto deve nos mover. Deve existir uma linha razoável que você tenha uma educação para o gosto, né? Então, até o século XVIII, o ser humano que observava uma obra de arte, que era considerado uma obra, que era considerado arte, porque era um ofício, e que era externo ao homem. O homem raspava a parede da sua ignorância, admirava ou não. A partir do século XVIII, isso virou, na verdade, subjetivismo, que aí é o imaginário de qualquer um, né? Não estou dizendo que isso não vale, pelo amor de Deus, mas o alerta que o Scruton cria nessa reflexão, né, porque a beleza importa, é que nós devemos sair de nós mesmos, né? A arte tem uma exterioridade a nós, às vezes até uma anterioridade a nós. Quando você debruça sobre uma obra, você observa aquilo,
aquilo te faz refletir de certa forma. Até as pessoas mais simples diante, por exemplo, de um David Michelangelo, ela fica observando aquilo, né? Mesmo ela não tendo ferramentas de compreensão, aquilo de certa forma causa uma sensação nela completamente diferente do que o homem viveu. E eu acho que tem uma pegada aí, que o Scruton tem razão, quando ele diz o seguinte: quando o Marcel Duchamp faz aquela piada com o urinol, porque aquilo é uma piada, e é válido a piada, eu não estou descartando. Tá valendo, né? Exato. O problema é levar muito a sério a piada. O problema é que a piada repetida várias vezes perde a graça. E aí você mergulha hoje no mero subjetivismo. As pessoas podem não gostar do que eu vou dizer, mas, por exemplo, você vai na UK Gallery, você pega a Tracy Emin, que é uma artista plástica, performance, né? Ela pega a própria cama, expõe a própria cama com camisinha usada, com resto de baseado, com resto de uísque, com o absorvente usado, e ela expõe. Isso é ofensivo. Ela quer fazer isso propositadamente, mas eu me pergunto, até onde a piada continua a ter graça? Perfeito, né? Aquela história de você tripudiar sobre alguém para fazer uma piada, né? Exato. A piada de mau gosto, né? E eu tenho sempre isso na minha cabeça, porque eu acredito muito que existe um gosto comum, é uma linha que nos une aí, um fio divino, talvez o fio seja até universal, vertical, né? Vertical e universal, né? Que é um fio de ouro que nos carrega, você pega proporção áurea, uma série de coisas que são usadas que é a natureza, é matemático, né? Acho que a beleza tem um quê de matemática, e é muito louco essa história, e também de você usar a agressividade para comunicar. Cara, eu enxergo que tem tantas formas de você se comunicar que você não precisa sair por aí dando porrada em todo mundo, né? Então dá para você chegar e conversar com as pessoas. Penso até que a arte deve ser um caminho mais inteligente do ser humano se manifestar, né? E usar isso de forma mais amena ou afável, ou que nos mova para um lugar melhor, não para um lugar pior, né? Que é a história da piada que é de mau gosto. Então eu tenho sempre essa ressalva, né? E aí, pegando um pedaço do que você falou sobre as pessoas simples, né? Muita gente me pergunta... Excelente. Porque eu embrenhei aí um caminho de arte e todo mundo chega pra mim e fala, Gui, eu não entendo nada de arte. Eu falo, cara, bem-vindo ao clube, porque eu também não entendo nada. Eu não tenho a menor pretensão de entender arte, eu tenho pretensão de entender quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse momento físico, como eu me manifesto. Eu falo que eu sou canal limpo o suficiente para receber essa inspiração universal e poder torná-la uma realidade palpável, né? Então esse é metade do meu caminho. A outra metade é poder compartilhar. E compartilhar com qualquer pessoa. Então eu encontro com muita gente, e muita gente muito simples. Desde uma pessoa que está fazendo a limpeza do estúdio lá em São Paulo, que outro dia me parou e falou, Gui, me explica isso, porque eu cheguei aqui e fiquei parada, encantada com isso. Eu falei, olha, eu vou te explicar porque você está me pedindo, mas na verdade eu não tenho a menor pretensão de explicar. O que é importante para mim na arte é ela te mover de um lugar para o outro, ela te tirar de um lugar, não vou falar pior, mas de um lugar menos bom para um lugar melhor, né? Assim como a música, porque eu sempre falo isso, né? Eu sou um músico frustrado, em casa todo mundo toca alguma Todos coisa, nós, né? Então, para mim, infelizmente, minha arte veio por um outro lado. Eu adoraria que não fosse estética e fosse música, mas a música, você está escutando uma música, cara, ela te tira de um lugar e te coloca em outro, né? Cara, aquilo te eleva. Você quer relaxar, você quer escutar uma coisa que te conecte a sua alma com algo incrível, escuta uma música que é incrível. E a arte tem que ser desmistificada nesse aspecto, né, para que as pessoas sintam a arte, não expliquem a arte. Eu acho um porre esse negócio de ficar explicando arte. Eu brinco muito que muitos artistas aí, falecidos gênios, iam tirar muito sarro de muito crítico quando eles tentam analisar tão profundamente essa semiótica, né? Vira é um ensaio poético que cabe a qualquer um ter. E é a mesma coisa que a faxineira pode ter um ensaio poético. Sim. Ela tá ali num momento humano absolutamente despido, né? Para aceitar a arte, que eu acho que esse que é o grande barato. E aí penso, e eu queria um pouco também, porque assim, tem hoje uma arte que me agrada, não é visualmente só, mas me agrada pela conversa, e aí você pode falar um pouco sobre como isso era no passado também, para a gente trazer esse link, que é a arte urbana.
né, que, pô, eu acho maravilhoso, Cobra, eu acho uma manifestação absolutamente incrível. Além de técnico, o cara fantástico tecnicamente, ele consegue manifestar questões, inclusive reflexivas, sem pôr a cama lá com absorvente usado, né? Exato. Então, e é belíssimo, né? Você tem vários outros como ele que estão aí na rua, e isso para mim é encantado porque de alguma forma populariza esse acesso ou desmistifica esse acesso de que tem que só ser um Davi que te move, sim. ou uma Mona Lisa, enfim. Então, talvez essa história da galeria barra museu, e o Brasil, ainda a gente depois fala de Brasil, que é uma coisa um pouco mais aberta, vamos lá. mas essa coisa da arte mais na rua tem sido incrível no meu ponto de vista, e justamente por provocar reflexões em qualquer lugar, por mover pessoas de um lugar para o outro, né, para essa reflexão, sem ter que ser ridícula. Gui, ó, bastante coisa, vamos tentar organizar um pouco isso. Ó, voltando à música, o Platão, ele proibia certos ritmos de entrar na academia, porque ele não queria que os alunos deles adotassem aqueles ritmos que tiraria eles exatamente da vibração que ele queria. Ele pensava fantástico. Exatamente isso. Aí você pensa, por exemplo, na indústria da música hoje, o que ela fez com a música, né? E o que é para poder vender, ela atendeu a todos os apelos. Você tem que ter certo rigor para não ceder a isso, né? Eu acho que o artista ele tem esse compromisso. É uma obrigação, é uma né? obrigação. Um compromisso. Agora, a ideia de explicar a arte, eu já acho ela a besta, porque eu acho que, na verdade, é o indivíduo que vai estar diante daquilo e a sensação que ele vai estar diante daquilo. Por exemplo, você pode ser um completo ignorante, mas quando você pisa numa cidade como Roma ou Paris, a estética daquela cidade é algo que te choca, cara. Ela te coloca na tua condição pequena. Você fala, pô, isso aqui é Roma. Roma é eterna. É esse o adjetivo dado a Roma há 2.700 anos, que é a idade que Roma tem. Por quê? Porque você se sente diante daquela arquitetura pequeno. Você fala, meu, isso aqui vai durar depois de mim, veio antes de mim, exerce uma pressão sobre mim, e, inclusive, até as coisas que eu vou pensar são influenciadas por essa arquitetura. Fantástico. Né? Agora você pensa a arquitetura moderna, quando você começa a substituir a beleza, tem uma experiência muito interessante que um neurolinguista fez, que foi pedir para as crianças desenharem uma casa. E geralmente as casas desenhadas, elas parecem com rostos humanos, né? Geralmente aquela casinha mais simples, você faz com duas janelinhas, uma portinha. Uma mais felizinha. Tem uma variável, não, mas isso tem uma relação com proporção. Por quê? Porque a cidade deve ser feita à proporção do homem. Né? Agora você pensa, por exemplo, muita gente vai me odiar pelo que eu vou dizer. Você pega, por exemplo... Bem-vindo ao clube. Você pega, por exemplo, o nosso Niemeyer, que foi inspirado pelo Le Corbusier, né? Você quer uma coisa utilitária e você constrói uma cidade que não é a proporção humana, que é uma proporção completamente desumana. Né? Você pega Brasília, na década de 80, era a cidade com maior índice de atropelamento. Né? Você vai para Brasília, você não se sente de fato numa cidade. Porque eu acredito profundamente, voltando à imagem que as crianças desenham, que as cidades elas são orgânicas. Que a ideia de construir algo planejado é tentar fugir dessa proporção. E a arte urbana, ela surge exatamente, eu acho, como se fosse um carimbo dizendo que a arquitetura moderna está falindo nesse sentido. Atropelou o ser humano. Está falindo nesse sentido. Você pega, por exemplo, uma vila italiana, você tem uma harmonia, né, em todas as casas. Você pega, por exemplo, um condomínio em Ribeirão Preto. Cara, é o samba do crioulo doido. Você tem neoclássico, você tem ecletismo. Cara, é bárbaro, chega a ser horroroso aquilo. Porque falta, na verdade, uma harmonia, uma proporção dada à vida do humano. Você perdeu isso, cara, você perdeu a beleza. Ninguém gosta de viver em lugar feio. E que tipo de arquitetura é essa que o cara constrói 20 anos depois ele destrói de novo para construir outro? É muito louco isso, né? Porque assim... Você falou um negócio que me chama muito a atenção, que ninguém gosta de viver num lugar feio, ninguém gosta de viver com coisas feias. As pessoas tentam, em algum momento, se organizar. E aí talvez essa falta, né? Aí a gente entra no quesito Brasil, né? Que Nossa, aí... Essa falta de arcabouço histórico, né? De identificação social, identificação. Eu não me identifico com você porque eu sou de uma outra... vim de uma outra origem, então o brasileiro não tem essa identificação cultural com ninguém, né? Embora tenha essa aceitação gigantesca, e aí tem toda a história desse arcabouço de
educação, né? Sim, Né? sim, Eu falo sim. que tem 3 bons que mudam o mundo, né? Bom senso, bom gosto e boa educação. Com isso você Perdemos vai longe. todas. Né? Eu ensino isso para os meus filhos, tento ensinar pelo menos, para que eles consigam circular e identificar, que aí entra uma coisa muito interessante, que o ser humano perdeu essa noção, essa identificação, né, de que aquilo é feio. Então, realmente, tem hora que eu concordo absolutamente com o Scruton, que fala, cara, eu preciso ensinar alguma coisa. Uma linha que deixe esse cara num aspecto razoável, né? Porque a gente ensina tanta coisa, a gente ensina matemática, física, e aí todo mundo fala, para que eu vou usar física só na escola? Cara, nós estamos ampliando a sua linha, né? O seu horizonte. Sim. Então, acho que a gente teria muita obrigação, acredito piamente nisso, de dar uma base, pelo menos para a pessoa identificar aquilo. Há um limite, né? Há um limítrofe em tudo, na verdade. Isso não significa que a arte abstrata deve ser descartada, pelo amor de Deus. Pô, eu sou suspeito, Você né? faz Porque... coisas maravilhosas, eu adoro. Eu sou voltado mais para o passado, né? Porque eu admiro, de fato, as obras clássicas. Mas eu tenho profunda paixão. Das poucas abstratas que eu gosto, são as suas. Principalmente uma que se chama de A Ideia dos Náufragos, né? Eu quero aquela obra para mim, mas ele não deu até hoje. Tô brincando. Tá em posse de um grande amigo seu. Não, inclusive. mas porque você... Não, diga isso. Mas você consegue trazer beleza naquilo. Na harmonia que você consegue, na proporção que você consegue com as cores. Ao contrário do que muita gente faz. Por exemplo, fazer um exercício de abstração extrema. É pegar uma rocha gigante, deslocar essa rocha e colocar dentro do museu sem que você dê o mínimo de forma para ela. Então parece uma piada de mau gosto, você está entendendo? Essas piadas são interessantes, né? Eu lembrei de uma história que eu estava na SP Arte e aí eu vi uma pessoa, era uma instalação, né? Sei lá, era uma incursão filosófica, poética, que era uma menina vestida com um colã e uma pessoa arrastando ela num carrinho pela Bienal de São Paulo. Eu falei, caraca, bicho, para não falar um enorme palavrão, porque é de matar. E eu me questionei, cara, não me move para lugar nenhum, melhor. Né? E aí eu vi ao mesmo tempo um bombeiro passando, eu falei, será que esse bombeiro também é uma instalação, né? Porque... vira uma loucura, que qualquer coisa é qualquer coisa. Pô, você não perdeu isso, um certo limite, né? O limite do bom senso, do estético, do sentido. Mas né? vem de um movimento que quer que não exista mais arte, que não exista mais o artista e que não exista mais a obra de arte. É a morte da arte. Como diria o Nietzsche, né? Temos a arte para não morrer da verdade. Né? Então, assim, essa busca também, que é muito maluca, de você propagar a ignorância. Né? A ignorância é uma bênção para os governantes, para uma série para muita gente. Para a manutenção de sistemas. Então, a ignorância é uma bênção equivocada, mas é mantida, né? É uma história maluca. E aí, falando sobre o que você falou, sobre o abstrato, que é super interessante, porque me dá, às vezes, a oportunidade de contar um pouco para as pessoas. Todo mundo vem e pergunta, Gui, cara, eu não entendo nada, arte abstrata, então... E tem de tudo, né, cara? Tem as conversas mais malucas do mundo. Imagino. E a arte abstrata é muito abstrato. Né? Óbvio. É muito... Quando é que está pronta, né? Então, é muito mais uma sensação. Então, eu tenho um processo hoje para fazer as minhas obras. Então, eu medito antes de pintar, eu não escuto música enquanto eu estou pintando, eu tenho que fechar todas as portas do estúdio. Então, para mim, é um ritual divino. É um ritual de receber aquilo. Então, por que eu não escuto música? Porque a música vai me levar já para outro lugar. E eu não quero estar em outro lugar, a não ser com a minha obra ali. Então, essa inspiração que eu recebo, eu falo muito isso, e acredito que está tudo disponível no universo. Então, a gente tem que ser canal realmente para buscar essa... Você foi bem platônico, te interrompendo. Mas, porque o ritmo da música pode levar para outro lugar. Total, cara. E eu já percebi isso, por exemplo, telefone. Desliga, cara, porque eu tenho uma obra que está em Miami e ela chama, em inglês, nunca atenda a ligação. Porque assim, eu no meio da obra fui atender a ligação. Pô, eu tive que sair de outro lugar, mas ela virou uma obra para mim e ela tem uma história, né? Então, assim, cara, você tem que estar ali. E literalmente, eu penso e falo sobre um portal de conexão com o divino, porque eu também não sei explicar. Por exemplo, todos os meus abstratos têm um nome como essa, Pensamentos Náufragos, que surgiu de uma conversa nossa.
Quais são os pensamentos que te restam? Você não vai lembrar, quando você estiver, se você estiver, espero que você não esteja, né? Eu tenho a sensação que eu já morri náufrago em alguma outra encarnação. Então, se você estiver náufrago, quais são os pensamentos que vão permanecer na sua cabeça? Você não vai lembrar de boleto, você não vai lembrar de briga, você não vai lembrar de briga no trânsito, você vai lembrar de abraço, você vai lembrar das pessoas que você amava. Esses são os verdadeiros pensamentos. E aí, como é que você transmite isso através de uma obra abstrata? Eu não sei. Eu sinto e vou lá e coloco em cores. É como se eu já tivesse visto essa beleza em algum lugar. É como se eu sentisse que aquilo é o belo. Eu acredito que a gente já esteve num lugar onde só existia beleza. Né? Essa é a minha viagem poética. Eu penso que eu escrevi um texto falando sobre essa saudade de um outro lugar que não é aqui, que é belo. Então a gente tem que se conectar com isso. Eu acho que a arte tem um papel preponderante para nos conectar com isso, face a toda a feiura que a humanidade se instaurou, né? Essas brigas, enfim, guerras a gente sempre teve, só mudou a perfumaria, mas é importantíssimo a gente ter algumas ferramentas, né, cara, quais sejam, para a gente se salvar disso. Eu acho que parte da nossa tristeza moderna, ela vem exatamente da feiura que está nas nossas circunstâncias, né? As cidades estão feias, né? As músicas estão feias, né? Vão me matar porque eu estou dizendo aqui. Não, mas é a dura realidade, cara. Eu acho que a gente tem que parar um pouco e voltar a algo mais externo, né? Eu acho que o homem tem que sair de si e olhar para o mundo externo, olhar para o mundo, para as coisas, para Deus, e entender que existe uma beleza que é anterior a nós e buscá-la. Eu acho que é esse o caminho. E assim, eu sei que o nosso tempo é super curto aqui. Já está esgotando. E essa coisa de olhar para dentro, né, cara? Assim, então, eu penso a arte ser um olhar para dentro, manifestado externamente. Né? A gente tem que olhar para dentro. O ser humano parou de olhar para dentro. Sim. Né? É uma coisa assim absurda. Parou de ter identificação com o outro, com as pessoas. Então, acho que a arte tem esse movimento, né? De as pessoas precisam respirar e olhar para dentro, não ficar só olhando. Eu olho o Instagram, eu olho todas as mídias, mas não é isso que nos move, né, cara? O que nos move está dentro. Todas as soluções os seus problemas estão dentro de você. Né? Eu acho que a gente pode fechar essa matemática. Então, quando eu vejo algo de belo externo, eu reconheço internamente essa beleza, ainda que ela seja um vestígio da grande beleza, né? Que é matemática nesse sentido, né? Mas não é matemática seca. Mas talvez, bom, isso aí já fica de papo para uma outra história aí, porque a matemática, eu lembro de um grande amigo que falou que depois de Bach esgotaram-se as combinações numéricas das músicas. Eu não entendo nada de música. Poxa. E eu falei, cara, interessantíssimo esse olhar, né? Então, eu acredito muito que a matemática esteja, como está na natureza, como está em todo lugar, e talvez seja uma matemática até mais simples, né? Que é a matemática da soma, né? Então, se a gente puder encerrar de alguma forma isso para deixar para um segundo episódio, eu penso que não há a menor dúvida que a arte soma aos nossos dias. Então, eu acredito que o ser humano passou da hora de somar com o próximo, né? Somar com o universo, somar com o universo seja estético, seja da verdade, né? Seja de desenvolver valores, virtudes e sabedoria, como diria a Luciana Galvão. Sim. E a arte nos ajuda como um pilar para essa construção, e aí você, com todo esse arcabouço seu histórico, né, de filosofia, talvez tenha sempre aí uma mensagem muito densa do ser humano com essa vivência, que eu acho fantástico. Né? Gui, difícil de ter alguma mensagem nesse sentido. Eu gosto muito da frase do Nietzsche, né? Que a arte existe para que a verdade não nos destrua. Eu acho que ela cumpre a função dela, tirando a gente desse mundo, sempre. Eu não gostaria de viver no mundo sem a beleza. Dostoiévski diria, né, de tudo, o que mais importa é a beleza. Amém. Então, bem-vindo a esse mundo Zoom, né, que também não vive sem a beleza, seja ela nos editoriais de moda, porque também acho que a moda é uma manifestação da beleza, né, que nos move. Então, que a gente siga aí em busca de um mundo realmente mais antenado, mais conectado. Talvez seja essa a grande mensagem que a arte nos traz, conexão. Então, muito obrigado, meu amigo, pelo papo, privilégio. Obrigado, equipe Zoom. Mais uma hora estaria de bom tamanho. Fácil. Boa, Gui. Maravilha, obrigado, meu amigo. Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Zoom.